Fala pessoal, começando mais um PodTrack, podcast aqui da Celso em Tecnologia. Hoje a gente está recebendo um convidado aí muito especial, vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida aí para os nossos clientes e para quem está no meio do rastreamento. Junto comigo está aqui também o Neto. Opa, E eu vou pedir pro convidado aí se apresentar, o Thiago da Linksfield. Bom dia, boa tarde, boa noite. boa, Obrigado aí. Thiago. Valeu pela oportunidade. Sou o Thiago da Linksfield. Estamos aqui no mundo de conectividade M2M já há alguns anos. Então vai ser legal bater esse papo aqui com vocês. Show, boa. Lembrando que até a vinda do Thiago, né, o Rafa? O Thiago, ele tem uma longa história aí no mercado, né? Depois a gente pode contextualizar um pouco como é que funciona isso, mas já está inserido, a gente já troca ideia lá desde a época dele da Core e tal. Então, hoje, né, inserido dentro de um projeto próprio, é isso, Thiago? É isso aí, Né? é isso aí. Através da Linksfield, e a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, mas interessante aí essa bagagem, essa trajetória do Thiago dentro do mercado e principalmente no meio da conectividade, né? Ô, Thiago, conta aí um pouquinho da tua história, de como começou, como que tá rolando os projetos hoje, enfim. Legal. Tudo começou em M2M lá em 2015, trabalhando com a Link Solutions, hoje TNS. Então, comecei no mercado lá com eles, desenvolvendo ali primeiros projetos com conectividade multioperadora, participando ali da profissionalização da empresa. E quando o mercado, de fato, estava começando a estourar, a gente começou a ver grandes projetos de M2M entrando no Brasil. E em 2018, tive a oportunidade de me juntar ao time da Core, então, um time global. A Link, na época, a Link Solutions era uma empresa exclusivamente brasileira, se tornou global, e a Core tinha acabado de passar por esse processo de migração, então consegui participar de projetos já de América Latina, com um contexto mais globalizado. E ali no finalzinho de 2019, a Linksfield veio ao Brasil numa tentativa de entrar no mercado nacional, trazendo inovação com conectividade M2M, e a gente teve essa incrível oportunidade de começar um projeto a nossa cara, com que a gente acreditava, e construir do zero mesmo ali. O começo da história da Linksfield é muito legal, porque a gente literalmente comprou de todos os possíveis fornecedores do mercado para entender o que cada um fazia de legal, o que cada um fazia de não tão legal, e aí avaliar qual o caminho seguir, o que a gente queria fazer de verdade ali, o que ia ser diferencial no mercado. Então, o início da operação foi em setembro de 2019, então agora em setembro de 24 a gente completa 5 anos de operação no Brasil, e a primeira venda da Linksfield foi no meio da pandemia, foi em maio de 2020, então eu estava no auge ali, todo mundo trancado em casa, aquele negócio de máscara e tal, e a gente tentando começar uma empresa nesse cenário bem desafiador. Dificuldade maior ainda, né? Oi? Dificuldade maior ainda, imagina. Nossa, Startup. muito. Você começar uma empresa já não é simples, né? Começar a ser conhecido no mercado, a ir e falar com os clientes, você tem que fazer isso num cenário em que as pessoas não eram acostumadas a reunião online, era tudo muito baseado no presencial. Isso foi um desafio, mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade de construir a empresa digital. Ela nasceu com projetos, com processos 100% digitais. Tudo que a gente faz até hoje, ele se baseia em fluxos de trabalho que estão todos integrados, então isso facilita muito a vida, né? E agora que a gente está num modo mais híbrido, então vai ao escritório de vez em quando, tem essa flexibilidade de poder trabalhar de casa também, nada muda. Legal. Cara, realmente a pandemia tem a parte triste, né? Enfim, a gente não precisa nem detalhar, mas novos negócios e grandes negócios potencializaram realmente devido a essa dificuldade onde o mercado se reinventou, e a gente já, obviamente, mexe com tecnologia, então deu mais força, né, para quebrar o gelo de algumas situações, e aí, né, o exemplo da Linksfield, assim como a gente também conseguiu, graças ao bom Deus, surfar essa onda, então a Celsi também acabou despontando, né, e mais um sinal de que isso realmente foi uma realidade. Então, enfim, da dificuldade, mas surgiu aí a oportunidade e as coisas andaram. Ô, Thiago, e já pegando esse gancho aí da tua apresentação e do modelo, né, da Linksfield, dos diferenciais de vocês, cara, conta um pouco pra gente, né, desse material que vocês vêm trazendo pro mercado de educação, de informações que muitas das vezes, nesse nosso histórico ainda é muito técnica, embora as empresas de rastreamento vivam
negócio lá na ponta mesmo e o pessoal não tá muito ligado nessa parte técnica e aí acaba encontrando dificuldades e tal. Então, conta um pouquinho pra gente desse movimento aí de vocês, cara. Esse é um ponto muito importante, porque você falou uma coisa muito interessante. O mercado se envolve com operação, né? Então, o mercado está focadaço em falar assim, olha, vou fazer o meu melhor para atender o cliente lá na ponta, para fazer a melhor instalação, buscar o equipamento, só que tem muita tecnologia que vem por trás, né? Então, eu costumo dizer que são os 3 pilares, né? Você tem o hardware, o software e a conectividade. Então, o cara fica preocupado ali na parte física, vamos dizer assim, de levar o equipamento para a rua, fazer a instalação certinha, mas você tem os outros componentes que fazem, né, e arquitetam a solução toda para que tudo funcione de maneira adequada. Então, a parte de conectividade eu acho que é a parte mais mística, porque tem muita gente envolvida com muitos equipamentos, tem muita gente envolvida com muitos hardwares, com muitos softwares, muitas plataformas, e a hora que você vai para a conectividade, você tem 3 operadoras. E você vai buscar com as operadoras diretamente, né, assim, vamos numa fonte primária, você vai no site da operadora, tem uma página falando o que é M2M, a conexão máquina-máquina. Tá, como funciona? Para quem fala, como é que funciona? Não está escrito, não tem nenhum material aprofundado sobre o tema, e a gente percebeu isso muito cedo, né? Então, das experiências profissionais anteriores, conversando com a equipe comercial, a gente percebia que às vezes quem estava vendendo não tinha clareza do que estava vendendo. Vendia simplesmente, tem um chip. Legal, você tem chip. Ele vai Qual que é a fazer diferença do seu? Qual a diferença do seu para o outro? Por que o seu funciona melhor e o outro pior? Por que agora não está funcionando e agora há pouco estava funcionando? O que aconteceu? Em meio a esse cenário de tentar explicar para o mercado o que a gente faz e o que ele está comprando, né? O cliente final, o que ele está comprando, a gente está passando no Brasil por um momento crítico, de certa forma, que é o desligamento do 2 e 3G, independente de a Anatel ter anunciado isso em 2023 ou não, no final de 2023 ela anunciou isso, o movimento já vinha acontecendo há alguns anos, bem devagar, bem lentamente, você já percebia uma degradação. O 2G começando a ficar ruizinho num lugar, ruizinho em outro lugar, e agora em 2024 a coisa acelerou, e a tendência é isso cada vez mais acontecer, assim, de forma perceptível. Não vai ser mais tranquilinho, né? Não é mais uma anteninha que parou de funcionar. Agora, puxam-se os cabos, né? A gente brinca, o cara está desligando, a operadora está, de fato, tirando as antenas do ar pelo momento de migração. Já foi a época do 2 e do 3G, já está vindo o 4G, porque você consegue aproveitar a frequência que você vai deixar de usar ali no 2G e você começa a aplicar ela para o 4G, melhora a cobertura do 4G, melhora a performance da rede. Então, esse movimento é mais do que você precisar fazer, assim, de você achar, financeiramente legal, tecnicamente você tem que fazer esse movimento. Você está perdendo espaço ali físico de antenas, tem custo envolvido em manter uma rede que ela não melhora, ela está ali atrapalhando mesmo. Então, o 4G ele vem como uma alternativa aí ao 2G, assim, a otimização do espectro de rede. Então, a Linksuite se organizou para levar materiais para explicar para o mercado esse processo confuso e muitas vezes baseado em opiniões. Então, o mercado já há muitos anos debate o tema de maneira bem aberta. Isso tem eventos acontecendo, o pessoal faz live, faz evento físico, né? Antes da pandemia, durante a pandemia, todos os grupos discutindo, poxa, vai acabar, não vai? Eu acho que não vai, eu acho que vai. E aí o que a gente resolveu começar a fazer vamos puxar dados, vamos pegar, né, informação que tem na Anatel, nas operadoras e começar a identificar padrões, porque dá para fazer isso, né? Então, a gente lançou um primeiro e-book no começo de 2024 falando sobre a transição de tecnologia. Então, quando a gente olha para as antenas 2, 3G, você tem um número de antenas por estado e aí você consegue pegar a série histórica e saber, poxa, está aumentando ou está diminuindo? Então, você começa a ver as flutuações por estado. E num segundo movimento, a gente está trazendo um novo material ao mercado falando sobre o impacto econômico, que além dos dados das antenas que a gente usou no primeiro estudo, nesse segundo estudo a gente usou o número de dispositivos 2 e 3G, e são os caras que vão inevitavelmente parar de funcionar em algum momento. A hora que a operadora desligar tudo, daqui a alguns anos, esses equipamentos vão ter que sair do mercado. Então, o que vai acontecer? Quem que paga essa conta? Exatamente. E a gente tem tentado levantar aí para o mercado. Isso está bastante evidente agora, essa mudança, né? A gente os nossos clientes vêm enfrentando alguns problemas com equipamentos já 2G. De um dia para o outro, 150 equipamentos offline numa determinada região,
E a coisa está acontecendo a uma velocidade bastante grande. E aí uma das dúvidas também do pessoal que, tá, beleza, vou pro 4G. Isso aconteceu com um cliente nosso. Cara, eu botei 4G lá e não funcionou, e não estava dando certo. Ele não estava usando o Cat 1. Ele estava usando... Você vai conseguir explicar um pouco melhor que eu. Tem várias tecnologias. 4G é um nome comercial, né, Thiago? Como é que funciona por trás disso? Legal, legal. Isso é um ponto bem relevante. Ele já foi mais, vamos dizer assim, complexo no passado. Hoje em dia já há mais clareza do que as operadoras têm disponível ou não. É o seguinte, a rede 4G, ela nasceu com o intuito de evoluir na linha do tempo. Então, quando a gente olha lá atrás, o 4G, quando lançou aqui no Brasil, ali por volta de 2012, 2011, os primeiros celulares saindo com 4G, a gente tinha uma qualidade de uso ali que era mediana, não era muito legal. A gente não conseguia fazer videochamada muito bem. Não sei se vocês lembram dessa época. Videochamada não era um negócio popular. E não é porque as pessoas não tinham celulares 4G. Todo mundo já começou a ter ali os primeiros iPhones, os primeiros Samsungs com câmera frontal para videoconferência, mas você não conseguia fazer direito. Por quê? Porque o 4G, a primeira versão do 4G, ainda não era tão forte como é hoje. Então, de lá para cá, o que evoluiu foi a otimização da frequência e a velocidade com que ele consegue trafegar. O 4G melhorou tanto que a última release dele, né, a última versão de software que eles atualizaram o 4G, ela é tão rápida que eles chamaram de 5G. Se vocês lembrarem, 2023, começo de 23, final de 22, as operadoras começaram a lançar, olha, o 5G já chegou no Brasil. E aí você fala, poxa, como é que tão rápido o cara do nada tem um monte de 5G? Na verdade, era uma antena 4G na última release de software e ele tem ali a licença poética de chamar de 5G. Então, essa evolução para nós, usuários de telefone, ela foi incrível. Então, ao longo dos últimos 10, 15 anos, 4G melhorou muito a nossa vida para streaming de vídeos e tal. Para o mundo do rastreamento, que é aquilo que a gente, o mercado que a gente precisa olhar, o que aconteceu foi, o 4G ele evoluiu muito em velocidade, mas para o rastreamento, o 2G estava funcionando super bem. E aí, o que o pessoal, né, da GSMA, que é a grande entidade global que cuida das normas de telefonia, o que eles falaram? Poxa, e se a gente, ao invés de focar só em melhorar a velocidade, a gente focar em melhorar performance do equipamento, com bateria, gastar menos dados para se comunicar. E aí surgiu uma vertente do 4G, que é o tal do LPWA, é Low Power Wide Area, ou seja, pouco uso de bateria, grande área de cobertura. Então, é uma vertente tudo dentro da mesma antena, Sim. em que saem, na sopa de letrinhas, o NB-IoT e o CAT-M1. Então, o CAT-M1 é a versão móvel, e o NB nasceu como, né, o NB é Narrowband IoT, então ele era focado para a internet das coisas, né, de frequência estreita ali. O que ele fazia? Era para os medidores de gás, medidor de água, coisas bem pequenininhas que vão ficar paradas, não vão se mexer. O NB foi focado nisso. O CAT-M focado no M de móvel. Então, olha, esse aqui a gente vai focar para telemetria de veículos, de trens, enfim, qualquer coisa que se mexa. O que foi acontecendo com o tempo alguns países começaram a definir suas infraestruturas. E aí, entre alguns países, a gente cita só o maior deles, que é a China. A China virou e falou, eu vou de NB-IoT. A China não tem CAT-M. E aí, o que aconteceu? O preço dos módulos começam a flutuar em torno de oferta e demanda. Então, você tem uma demanda gigante do mercado chinês pedindo por NB, e aí o resto do mundo ali, entre NB e CAT-M, e aí o NB começa a ganhar em preço. Então, esse momento de decisões, estamos falando do comecinho da pandemia, em que se discutia qual vai ser o padrão que o Brasil vai adotar, vai ser CAT-M, NB, e aí as operadoras foram escolhendo, baseado nas infraestruturas que elas tinham também. Então, por exemplo, a TIM hoje só tem NB-IoT, a Claro só tem CAT-M, a Vivo tem as duas tecnologias. Então, essa é a forma como se divide. Já existem algumas conversas, já tem ouvido no mercado, que todo mundo está querendo fazer tudo, né? Então, a Claro está querendo olhar para a CAT-M e a TIM está querendo olhar... aliás, a Claro olhar para NB e a TIM para o CAT-M. Então, talvez a gente tenha aí uma competitividade maior no mercado, mas a TIM, com toda a iniciativa agro dela, né? Você vê que é bem focado no NB, que é a cobertura de coisas estáticas. Então, o cara está no campo, ele quer monitorar como é que está o plantio. NB-IoT perfeito para isso. Você vai para o CAT-M, aí esse cara é mais para a parte urbana, para você fazer a parte de rastreamento veicular, funciona super bem. O grande lance em meio a toda essa briga de sopa de letrinha, lembra que o
4G nasceu meio devagarzinho e evoluiu muito. Nessa evolução, as coisas ficaram mais caras. Por isso que os iPhones, os Androids foram ficando caros ao longo do tempo, porque o modem que se conecta ali dentro, ele também foi ficando mais complexo. Tanto que se você pegar um iPhone lá o iPhone 4, né? Seu primeiro iPhone 4G. Se você pegar um hoje, botar o seu chip 4G e tentar navegar, você vê que ele não vai navegar bem. Por quê? Porque o modem dele é um modem CAT3, CAT4, dos antigões. Hoje você está no CAT16, CAT19, nem sei mais qual que é o último número que tem do último iPhone. Nem o número do iPhone, nem o número da categoria do 4G. Só que o que acontece? No processo da GSMA de desenvolver o CAT-M e o NB-IoT, e aí, para contribuir com essa sopa de letrinha, eles lançaram o tal do CAT-1, que era uma versão assim, olha, essa é a versão simples do 4G puro. Esse cara não demanda nenhum investimento na infraestrutura. Então, de novo, CAT-M e NB, eles estão dentro do 4G. Só que para você instalar esse cara, você tem que pagar uma licença para o fornecedor da antena. Sim. O CAT-1, ele faz parte do 4G, ele é a categoria 1 do 4G. Ele funciona dentro da mesma linha ali de raciocínio. Então, esse cara, ele tem velocidade suficiente para o nosso mundo aqui de rastreamento. E aí, os fabricantes começaram a soltar rastreador com CAT-1. E aí, esse comentário de que o cliente começa a perceber, poxa, o 4G funciona bem, não funciona bem, o CAT-M. Então, a gente teve recente um cliente que estava fazendo teste, tentando usar um equipamento CAT-M com um chip da TIM. Você fala, poxa, o CAT-M na rede da TIM não tem, só tem NB. Só que se você tivesse um equipamento CAT-1, não o M1, se você tivesse o CAT-1, poderia ser Vivo, Claro ou TIM, ele vai funcionar normalmente, porque todas elas têm o 4G padrão, né, a base da tecnologia. Então, a tendência, a gente já vinha percebendo isso há algum tempo, e a gente fala isso para os clientes, entre NB, CAT-M e o CAT-1 tem a tendência de facilitar o teu dia a dia, facilitar a tua operação, porque todo mundo tem. Mas só assim, a gente tá falando de... É um estudo, né? O Thiago, como os outros, tá mais inserido nisso. Vivendo, né? Não, tá vivendo isso, mas assim, dentro assim como a empresa de rastreamento conta com o nosso suporte de software, do hardware, da conectividade, falta para ele esse tipo de detalhe, porque por vezes ele comprou lá um lote, bem na prática mesmo, ele comprou lá o lote de equipamento, aí ele botou lá, não rodou direito, e muitas das vezes ele testou até em bancada e deu certo, mas depois foi pra rua, né, o negócio não rodou 100%, e aí começa a gerar as dúvidas, onde infla lá o suporte da plataforma, poxa, antes pegava, né, como tu trouxe o exemplo. Agora não tá funcionando, aí ele recorrente, começa a solicitar suporte. Mas aí a gente, né, tenta trazer, acompanha os vlogs, puxa lá a informação e tal. Não, mas aqui tá tudo certo. Aí já vem antes, mas como que tá tudo certo se ontem tava funcionando, hoje não tá? Como é que vai parar do nada? Né? Então, são detalhes e, cara, esse tipo de informação, e principalmente de uma forma mais mastigada, que vai fazer o dono lá da operação, o gestor, ou quem estiver lá envolvido, consumir esse tipo de dado, até porque parece que é um robozinho, né? Então, pega lá, faz um negócio, é um trabalho meio que mecânico, libera para instalação, tá, mas e a evolução, e o estudo? E será que a gente pode fazer melhor? Ou contratar um pacote de chip, quem sabe, mais reduzido, que vai, sei lá, na prática, lá pagar um pouquinho menos, 50 centavos, R$1, não sei. Então, são exemplos de coisas que, a partir do momento que fica mais fácil de eles entenderem o que eles se interessam por esse estudo, vai facilitar a vida de vocês, né, com relação ao suporte e à própria contratação. Porque imagina, o cliente lá não deu certo, aí ele vai pedir o parcelamento do chip, vai virar um bololô. E aí, a gente trabalha forte com alguns fabricantes, mas trazendo aqui um exemplo da Santec, nessa própria utilização, como estavas trazendo o exemplo, né? Aconteceu bastante do pessoal na prática comprar lá o equipamento que inicialmente a Santec ficou um pouco para trás dos outros fabricantes, lançou o CAT-M1, e era a única tecnologia 4G que tinha, e cara, o pessoal já tinha lá o estoque de chip. Não, eu vou chegar, vou engatar, vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu com esse cliente nosso, né? Ele comprou o CAT-M1, botou o chip que tinha no estoque e tocou para frente. E não deu certo, e aí? O 2G estava funcionando melhor do que o CAT-M1 na região que ele colocou. Então, esse tipo de informação é muito importante para o dono de empresa de rastreamento, enfim, para todo mundo que trabalha com conectividade, né? Porque é realmente um assunto ainda um pouco complexo. Embora já venha rodando aí desde a pandemia, mas eu acho que esse ano mesmo ganhou mais força ainda. E agora a gente vai estar servido por muito tempo, não é, Thiago? Sim. Aí a tendência agora com o 4G
É você não se preocupar por um longo prazo. Assim como foi o IDG, né? Bom, é só ver, exatamente, veja o 2G, que durou mais de 20 anos, o 4G tem mais ou menos 10 anos de vida, só que ele foi projetado para durar. O 2G que não foi projetado para durar, durou tudo isso, imagina o cara que veio ali pronto para durar. Então, existem algumas pessoas que eu conversei recentemente dizendo assim, mas agora com o 5G vai dar certo o IoT. O 5G vai trazer de novidade para o nosso mundo aqui, olhando para os mercados consolidados, né, do M2M, não só no Brasil, mas no mundo, que são os mercados de rastreamento, de ativos em geral, né, seja carro, seja coisas. Aí você tem a parte de pagamentos com as maquininhas e você tem o sensoriamento IoT. O que o 5G vai trazer de tão inovador? Não tem muita coisa. Você tem melhoras, otimizações em pacotes, a bateria pode ser que dure um pouco mais, legal. Só que quanto custa um módulo desse hoje? Tudo bem, 4G era caro uns anos atrás, ficou barato. Pode ser que 5G chegue lá. Só que a rede 5G não chegou na maturidade que a rede 4G já está. Então, tem tempo ainda entre popularização da rede 5G, popularização dos módulos 5G. Então, a sensação que eu tenho é que o 5G vire tipo 3G. A gente meio que dá uma pulada, sabe? Falar, vamos mirar no 6. Se é que vai precisar do 6 aí, já não dá para prever tão longe assim, do jeito que as coisas estão tão rápidas, né? Mudam tão rapidamente, mas a tendência é que o 4G sirva muito bem para o que a gente precisa por muitos anos. Legal. Pô. Vamos lá. Cara, tem algo aí que tu queira contextualizar pra gente, trazer de novidades a mais? Aquele ponto interessante ali da TIM, né? Pô, a TIM tá mais envolvido com o NB-IoT, então automaticamente vai estar numa região mais interiorana, né? Disseminado. Assim como o pessoal lá da Claro que acabou optando pela rede mais urbana. Até uma dúvida, Thiago, de leigo, né? Hoje são 4? Não, TIM, Vivo, Claro. A Oi não tem mais, né? A Oi distribuiu a rede ali, né? Vendeu entre as... Distribuiu, as operadoras, né, pegaram um pedaço da rede e tal, o resto está sendo vendido, tem todo um contexto aí que tá rolando ainda, mas a Oi não existe mais como opção. Como operadora física assim instalada, você tem a opção da Algar também, e aí a Algar ela é limitada a uma área geográfica. Eles se tornaram uma MVNO para levar uma condição de multioperador ao mercado, então tem esses movimentos assim. Mas essencialmente você trabalha com as 3 grandes, pensando em área de cobertura efetiva, né? E até uma dúvida que eu tenho, e meus clientes também perguntam sobre o multioperador que comentou. Como é que funciona isso na prática? Porque tem eu ainda carrego isso, né? Aquele negócio de travar quando troca de antena, isso realmente acontece? Como é que funciona isso na prática, né? Na mudança, não muito tecnicamente, que às vezes vai ficar muito profundo, mas como é que funciona isso? Não, é um ponto que sempre traz dúvidas, né? Porque a gente acaba culpando, você acaba culpando o SIM card, porque você fala assim, o chip tá travando, a antena travou o equipamento e tal, e no fim, muito da falha de comunicação é entre o chip e o equipamento. Então você tem uma dobradinha, tanto que aqui na Linux a gente se preocupa muito. Sempre que tem equipamento novo, a gente vai atrás do fabricante, pega equipamento e pede para certificar, homologar, garantir que não haja incompatibilidade. Porque às vezes você segue um protocolo, o fabricante do hardware segue outro, e aí você fala, troca de operadora. Aí o chip fala, não, é de outro jeito. Aí eles falam línguas diferentes, eles não se entendem. Então as travas que a gente viu no passado eram muito da forma como o SIM card recebia a informação para fazer a troca ou não. Entendeu? Então esse era o grande gargalo que tinha. E ao longo dos anos, diversas soluções já vieram para o mercado tentando trazer a solução da múltipla cobertura, né? Tentando te dar ali uma redundância, tentando te dar possibilidade de escolher. Então, a Algar, né, só usando um exemplo que a gente acabou de falar, a Algar, há uns anos atrás, você tinha lá na plataforma todas as operadoras, você podia escolher e tal. No fundo, você cai em dois cenários complexos que giram em torno da parte técnica e da parte comercial. Então, tecnicamente, você tem como você vai fazer para garantir que o equipamento do cliente funcione com a sua solução, hardware, e do outro lado, como é que você fecha a conta, como é que você paga a conta. E aí, a brincadeira que eu faço com os clientes é, você quer 3 chips, mas pagar uma conta só. Como é que você paga a conta de um chip tendo 3 lá dentro?
Então você usufrui das 3 coberturas das operadoras do Brasil inteiro e você paga uma conta só para alguém. Essa conta não fecha direito. Então, a Anatel, além disso, ainda traz um complicador para a questão do roaming. Então, isso é amplamente discutido já há muitos anos. A Anatel tem trazido isso para a pauta, isso deve ficar para 2025, né? Os movimentos estão mostrando para 2025 que vai ser discutido mais em profundidade, porque a questão do roaming permanente está em discussão desde 2009, 2010, assim, é antigo, é uma parte do texto da Anatel bem antiga que ainda não tinha ideia do que seria preciso para o nosso mundo de M2M. Então, finalmente chegou ali o momento disso ser discutido e talvez ser renovado e permitir, porque, assim, ao redor do mundo, diversos países, para não dizer quase todos, têm a possibilidade do roaming sem problema nenhum. Aqui no Brasil você tem a questão de impostos envolvidas, e aí você fala, poxa, você usa a rede de outro, mas você não pagou imposto para fazer aquilo. Então, fica complexa a questão da multioperadora, né, da múltipla cobertura. Então, a questão do travamento, aí só respondendo a tua pergunta, ela vai muito em linha de capacidade de integração da operadora que está oferecendo o serviço com o fabricante do equipamento, porque no fim, o problema não está, o chip não está, Não travou. não é o chip que trava, no fim quem trava de verdade é o equipamento. Mas ele trava por quê? Porque ele está mandando uma instrução, o SIM card está respondendo outra e fala, cara, eu não sei o que eu faço aqui agora. Aí ele entra em looping, ele fala, poxa, eu já te perguntei, você não está me respondendo? E aí ele para de olhar para a antena, fica conversando com o SIM card ali dentro e nada acontece. Cara, e boa isso porque como que isso é desconstruído? Através de um bom suporte, né? Ou de um bom fornecedor de conectividade que vai te apresentar essas informações e não vai estar só preocupado ali em tipo, empurrar um chip, né? De uma forma meio que automática. Então, esse apoio para estudo, né? Um exemplo ali do material de vocês e dessa facilidade de comunicação ajuda, né? Realmente o empreendedor, o empresário no dia a dia nessa tomada de decisão ou no sucesso daquilo que ele está implantando, né? Porque daí começa a faltar informação, ele já não sabe, aí acha que o que ele está usando também não tem qualidade, cara, e muitas das vezes ele acaba também tomando uma decisão sem ter um entendimento concreto do que aquilo ali realmente é, né? Muitas vezes isso chega pra gente no suporte, né? Pô, tem um carro um do lado do outro, um tá funcionando, o outro não tá. Não faz sentido. E são muitas variáveis, né, cara? A gente falando de rastreamento, a gente fala de 3 pilares. Eu sempre falo que o rastreamento tem o software, tem a conectividade e o hardware. Se um dos 3 tiver com uma pontinha solta ali, o serviço já não vai funcionar corretamente. Então, é interessante sempre que quem tem uma operação, acho que tem a obrigação de procurar essa informação, né? E a Linksfield está de parabéns por trazer informação aí pro pessoal que está no mercado, porque hoje o nosso mercado em si ele é muito carente de informação. Tem algumas empresas fazendo alguns movimentos, a gente está tentando né, levar também mais informação, não vender apenas uma funcionalidade, porque uma funcionalidade por funcionalidade, se o cara não tiver a cabeça aberta para pensar o que ele pode fazer com ou não, né? Ou não, enfim, fica... Sim. E isso é interessante, cara, porque um outro ponto, né? E aí, linkando com o que a gente tava conversando, às vezes ele já tem todo o recurso, tudo que ele precisa na mão, mas por não saber trabalhar, ele bota a perder, ou ele se frustra, ou ele não tem sucesso. E da mesma forma, ele sabendo efetuar a aplicação certa, né? Dependendo do cenário que ele precisa, seja na contratação de um pacote para não estourar um excedente, dependendo do que ele negociou lá com o cliente, né? Quantidade de posição e informação que vai comunicar lá o chip. Então, é a junção desses detalhes aí que faz tanto ter o sucesso e automaticamente com uma operação muito enxuta, tu poder ter um volume, né? E aí vai gastar menos, vai investir menos com mão de obra, né? E vai conseguir escalar a empresa, como também vai achar que o mercado de rastreamento não é interessante, porque, cara, acabei me frustrando lá e não recebo assistência, então tudo deu errado, esse mercado aí na realidade não funciona, né? E dali poderiam surgir grandes negócios. Eu sei. Cara, é bem isso. E eu acho, só complementando isso que você está falando, além de toda essa decisão do 4G que a gente está conversando aqui, as nuances dentro do 4G, o momento de migração agora do 2 para o 4, ele pesa mais ainda nas decisões, né? A necessidade de conhecer o que está acontecendo e entender tecnicamente parte do problema.
né? Então, tem gente usando equipamento 4G com fallback 2G, tem gente usando equipamento 4G puro, e isso aparece assim, só tirou 2G, mas muda a forma de você operar esse equipamento. Esse é um equipamento que não recebe mais SMS. E o equipamento 4G puro é um equipamento que o SMS não é uma tecnologia compatível, né? Existe o SMS 4G, mas ele é diferente do SMS que a gente usa, porque o que a gente usa ele é uma entidade dentro da rede 2G. No 4G ele deixa de ser uma entidade, ele passa a ser um pacote de dados, ele passa a ser uma mensagem dentro da internet. Ele vira tipo um MSN, ele vira, né, uma troca, ele vira um WhatsApp, ao invés de ser um SMS normal, como a gente está acostumado há tantos anos. Então a tendência é, com o desligamento do 2G, a gente para de receber SMS de propaganda da forma como ele é feito hoje. Ele passa a ser feito de forma IP. Então isso para os equipamentos muda também. Então esse tipo de coisa começa a pesar, a falta de conhecimento, a gente já começa a perceber isso nos clientes, que os clientes chegam e falam, poxa, tô mandando, não tá chegando. Você fala, cara, que equipamento que é? Um equipamento 4G não vai chegar. Você tem que contatar o seu fabricante e entender como é que configura, porque agora, com a evolução da tecnologia, você tem que evoluir também o seu conhecimento para saber que esse equipamento precisa de um configurador. Ele precisa de uma plataforma online que vai receber esse comando, uma plataforma com interação. Esse cara vai trocar direto com a internet, não tem mais SMS. Boa. E a gente já está vendo alguns fabricantes, né, lançando plataforma na ExpoSec passada. A gente viu lá como é que isso está acontecendo. Então, os equipamentos que até hoje, né, ainda, quem sabe, vai existir, acho que um curto prazo, né, Thiago? Acho que não tem vida longa muito mais essa tecnologia de SMS. O pessoal vai ter que buscar informação e realmente saber o que está fazendo, né? E aí, nesse grande pulo aí, até grandes negócios optando por J16, né? Alguns até Equipamentos um Anatel, então, cara, impacta tudo, né? E diz, poxa, aí volta para aquela situação, tudo vai demandar suporte. Esse problema deve ser um problema também da parte de conectividade, Thiago. Equipamento que, né, tem a sua procedência duvidosa, vamos dizer assim. Não tem um fabricante no Brasil, não tem um suporte no Brasil. A gente passa muita dificuldade com isso, porque, puxando o gancho aí do J16, o equipamento tem vários protocolos. Então, a gente homologa mas a mensagem de identificação é uma, e o outro manda a mesma mensagem de identificação, mas o protocolo é diferente. Cara, é um bololô, né? É um bololô. E aí, enfim, vocês devem ter alguma dificuldade com isso também, né? Não se padronizou, né? Não há um protocolo assim, olha, pessoal, quando manda A é A, quando manda B, B, não. Cada um faz de um jeito, você tem fábricas diferentes, fabricantes diferentes. Então, isso dá um trabalho na normalização do mercado, de você ter as plataformas funcionando, integrando todas as funcionalidades. Então, isso é bem complexo. E todo esse movimento do 4G, que começou no ano passado na ExpoSec, e esse ano formalizou-se, né? Olha, a chegada dos equipamentos 4G, a gente percebe que era a oportunidade do mercado se profissionalizar como um todo. Tanto do lado do cliente final, de quem está ali com a mão na massa, com o cliente na ponta, quanto dos fabricantes e dos fornecedores de serviço, né? Então, olhando principalmente dos fabricantes. E aí não teve essa conversa, né? Não houve essa tentativa de padronização de protocolos e tal. Então, a coisa se perdeu. E aí, junto com isso, a China ainda trazendo grande parte dos equipamentos, a China tentando entrar diretamente no Brasil, então tentando atuar nos clientes diretamente, né? Isso tudo acaba bagunçando mais. Já teve um momento mais turbulento. Acho que hoje o mercado já entendeu que esse não é um bom caminho, né? O mercado já entendeu que existem fornecedores que se preocupam, sim, em receber o equipamento aqui, testar, o cara dá ali a garantia que vai funcionar, sabe? Então você tem um pouco mais de processo, um pouco mais de controle, que no fim, a China é um grande fornecedor, você tem um pouco de fabricação nacional, mas a grande maioria vem de fora, né? A grande maioria dos equipamentos acaba vindo de fora, mas você tem alguém aqui dentro para você reclamar, para você, né, reclamar no sentido de, poxa, tirar uma dúvida. Não é necessariamente só ligar para brigar, mas, poxa, como é que funciona? Que botão é esse? E aí, se você vai ter que entrar em contato direto com a fábrica, que não fala o seu idioma, o cara tá com outro fuso horário, começa a complicar a vida, e aí, cada lote que você compra, o cara manda um equipamento diferente, um componente diferente, um software diferente. Loucura.
Cara, e até pegando esse gancho de padronização, numa outra conversa nossa comentou algo por alto, né? Deu uma contextualizada como é que era essa novidade, ou esse trabalho aí para o avanço do eSIM, né? Legal, legal. Do chip fixo lá. Isso, tem. Como é que isso funciona, né, Thiago? Desvenda aí pra gente. Não, vamos lá. Tem o eSIM, a Linksfield começou lá em 2019. Um dos grandes focos nossos lá em 2019 era o desenvolvimento do Soft SIM. O Soft SIM era a ideia de não ter o SIM card plástico. E assim, a gente conseguiu desenvolver esse processo aqui com alguns fabricantes. Então, aqui no Brasil, equipamentos 2G, TWS, X3 Tech, os dois com tecnologia Soft SIM. E agora para o 4G, a gente literalmente está abrindo conversa com todos os fabricantes. Tem vários projetos em andamento. Então, a gente espera ainda esse ano ter alguns aí já disponíveis no mercado. O eSIM, em particular, ele é um tema que vem ganhando força. Por quê? Ele, alguns anos atrás, ele já ganhou notoriedade, principalmente pela virada do iPhone, o iPhone nos Estados Unidos, em que não tinha mais o chip físico, né? Então, esse cara estava lá, você compra ele na loja, você vai procurar ali onde que eu espeto para tirar a gavetinha. Não tem mais gavetinha. Então, o iPhone, se você comprar lá nos Estados Unidos, ele já não tem a gavetinha. Por quê? Lá dentro vem soldado um SIM card, né? Podemos chamar assim de um SIM card. Você tem um componente físico que atua como SIM card, só que o protocolo eSIM, ele vai além da pastilhazinha ali, do componentezinho eletrônico. Ele tem toda uma arquitetura por trás que vai conseguir conversar com esse aparelho, mesmo sem ele ter internet. Então, para pensar, como é que você bota um chip num negócio que não tem internet? Ele tem que ter uma internetzinha ali inicial, para ele poder ir lá e falar, viu, nasci, e agora? Quem que é minha operadora? Qual que é meu número? Falo com quem? Então, esse cara conversa com um servidor intermediário e ele sim vai buscar o perfil, fazer o download do perfil que a gente chama. Então, o eSIM nasceu para o mercado de consumo, ele nasceu focado nisso, né? Ele se popularizou. Por quê? É uma solução que é muito mais cara que o plástico tradicional. Né? O SIM card que a gente está acostumado ali, o 2FF, 3FF, esse cara, pelo volume que ele tem no mundo inteiro, custo super baixo, não existe nenhuma necessidade de plataforma a mais, você não precisa ter um servidor, você não precisa ter nenhuma tecnologia muito rebuscada, ele funciona super bem. Quando você vai para o eSIM, você tem esse ecossistema que deixou ele mais caro. Então, primeiro use case para o IoT, né, primeiro exemplo real do eSIM sendo usado são os carros, são os carros conectados. Então, quando você pega todos os modelos novos que já vêm com algum tipo de conectividade, em que o cara te oferece ali um rádio online, o cara te oferece um mapa conectado, um serviço que você localiza o seu carro pelo aplicativo, liga o carro, desliga o carro remotamente, ou eSIM. Por quê? Porque esse cara, como é um projeto, a maioria dos projetos de carros são globais, o cara, ao invés de ficar país a país escolhendo um SIM card, olha, vou pôr um SIM card nesse, vou pôr um SIM card nesse, o que ele acaba fazendo ele vai focar coloca um eSIM e negocia com a operadora local. Então, quando aquele veículo é montado no país de origem, ele vai subir ali, vai buscar a plataforma e tô aqui no Brasil. O que eu faço no Brasil? Eu tenho um acordo com a TIM, tenho acordo com a Claro, tenho acordo com a Vivo, baixo o perfil do carro, o carro se conecta. Então, o eSIM, ele evoluiu para isso. E o próximo passo dele foi anunciado no final do ano passado. Então, esse ano pegou bastante velocidade na Mobile World Congress, que é o maior evento de telecom do mundo lá na Espanha. A gente teve a oportunidade de estar lá e ver isso acontecendo. É o eSIM para as coisas. E aí, quando a gente fala de eSIM para as coisas, o que é? Quando a gente olha para o eSIM, não sei se vocês tiveram a oportunidade já de pegar no celular de vocês uma conectividade com eSIM, você precisa do QR Code, né? Você vai lá na loja, o cara te dá um QR Code, você lê o QR Code. Como é que você lê o QR Code com o rastreador? Exatamente. Não tem câmera, não tem telinha, não tem nada. Então, criou-se um novo padrão de eSIM para as coisas. Então, é um padrão extremamente novo. Tem vários fabricantes correndo para se adaptar a esse novo padrão, para lançar. Então, a gente deve começar a ver, agora mais para o final do ano, começo do ano que vem, com certeza vem bastante projeto eSIM IoT, né? Um eSIM focado já. Ele elimina a questão do QR Code, porque ele entende que, poxa, eu vou ligar um sensor de gás, esse cara não tem uma câmera. Então, ele tem uma tecnologia diferente que o equipamento em si fica procurando o servidor o tempo todo. Então, a hora que o servidor tem a informação para ele se comunica. Então, muda a forma de funcionamento do eSIM. Então,
para o nosso mundo, eu acho que ainda tem um tempo para ele ficar mais maduro, para a tecnologia ficar madura e a gente ver na prática o eSIM. A gente tem trabalhado alguns projetos, mas dá para ver claramente que ainda são tentativas, a gente ainda está tateando no mercado. Porque qual que é a grande vantagem do eSIM? Vou tirar a parte plástica, legal, é um primeiro avanço, você tira ali a parte logística. A grande vitória do eSIM posso trocar de operador a qualquer momento. Claro, você tem uma parte contratual, é importante lembrar, né? Não dá pra você, agora desliga esse, liga esse, poxa, e a multa, e funciona isso, né? Então, é importante isso, só que deixando isso de lado, pensando tecnicamente, esse é o grande benefício. Poxa, tô com um problema aqui, vai vencer meu contrato, eu posso trocar de operadora. Cada operadora tem uma plataforma de eSIM diferente. E aí você tem um primeiro grande problema de como você faz essa troca de perfil sem ter o perfil. Porque você vai cancelar de uma operadora e vai pôr da outra. Na hora que eu cancelo, eu perdi o sinal, mas aí o da outra não está integrado. Então ainda tem uma parte nebulosa para o eSIM conseguir ganhar velocidade no nosso mundo. Isso vai acontecer em algum momento, não acho que demore muito. Aí tô vislumbrando alguma coisa entre 2, 3 anos, você começa a ver uma representatividade do eSIM um pouco maior, porque ele parte das operadoras para os fabricantes e aí o cliente conseguir ver o valor no produto e querer ele lá na ponta. Então, esse é mais ou menos o cenário que eu vejo de eSIM, né, da maturidade da tecnologia. Ela funciona bem para a gente, para as coisas ainda tem um tempinho. Legal. E os outros já chegou coisa nova, que também já é antiga, mas já soltaram ali mais uma cerejinha que daqui a pouco vai ser mais um... Estão virados na Apple, né? Sempre vai ter uma novidadezinha, um gancho ali para poder evoluir. É isso aí. Thiago, até é um outro assunto agora, mas e eu sei que a gente tem um horário, mas eu queria que desse só uma passada por cima sobre a videotelemetria. Como é que isso vai funcionar com a conectividade, né? O que vai precisar de pacote? Isso eu acho que depende muito de como o equipamento vai funcionar, mas tem alguma tecnologia específica para videotelemetria? Como é que isso está acontecendo? Para videotelemetria, o 4G ele veio para, assim, a gente falou agora há pouco, né, do 5, 6G, né, querendo viajar ali no futuro, o 4G ele já resolve a videotelemetria muito bem. Você tem equipamentos que já atuam no CAT3, CAT4, que aí são categorias um pouco mais rápidas, porque você precisa de velocidade, né, para transmitir vídeo, e aí com isso você tem pacotes de dados maiores. Então no M2M a gente está acostumado com os pacotes de 5, 10, 20, 50 megas, e você vai para a telemetria, você fala de pacotes de 1 GB, 5 GB, 10 GB. Então muda um pouco a noção de volume de dados que vai ser trafegado. Então tem considerações técnicas e comerciais para isso. Então, tecnicamente, algumas operadoras tratam APNs diferentes, então isso tem que avaliar operador a operadora, então é importante validar. Na Linksfield a gente consegue atuar na mesma APN a questão do autoconsumo também, né, que é a banda larga, porque no fundo, quando a gente fala banda larga, você fala de velocidade, né? A gente em casa, você tem internet banda larga, é rápido. Poxa, você tem 4G no seu rastreador, ele é banda larga. É rápido, o 4G ele é rápido. A diferença é a quantidade de consumo que você vai ter. Você é rápido, mas se você só manda a localização do rastreador, foi rápido. Pô, você gasta um pouco. Então, os pacotes de banda larga que a gente costuma dizer, eles na verdade são pacotes de alto consumo. Então, esses caras, comercialmente, eles tendem a ser mais caros. E aí você tem composições nas operadoras, cada uma tem ali a forma de trabalhar em termos de preço, mas eu acho que o que falta o mercado entender, o que eu percebo você vai pagar mais caro, mas o serviço é muito diferente. Você não está entregando um ponto no mapa, está entregando uma imagem do que está acontecendo lá na ponta, e aí tem equipamentos incríveis hoje já disponíveis no mercado, com inteligência, e o cara fala assim, olha, o cara bocejou, o cara bateu, aí ele grava um pouquinho antes, um pouquinho depois, o cara te mostra o acidente, por que teve o acidente, o que aconteceu depois. Então, uma riqueza de informação que já era legal você ter um ponto no mapa com acelerômetro, uma frenagem e tal, mas agora você alia isso com... Você tá vendo a cara do cara dirigindo, você tá vendo o carro da frente que ele bateu, isso é muito rico. Então, o mercado precisa aprender a usar esse valor lá na ponta, porque se a gente continuar na mesma guerra de preço de brigar por um ponto no mapa, que era o que a gente fazia no 2G, né, e o mercado
brigou muito por isso por muitos anos, você vai fazer isso por um negócio que realmente agora agrega muito mais valor, é outro produto. E se você tratar ele da mesma forma, você vai perder a oportunidade de crescer, de mostrar valor para o cliente lá na ponta, de ganhar dinheiro, essencialmente. Né, mais uma oportunidade para, de fato, a gente conseguir nivelar, porque o mercado mesmo se acaba sozinho, todo mundo tem... engraçado como que isso não faz sentido para algumas operações, né? O pessoal querer jogar lá embaixo só pela oportunidade de poder garantir um negócio, tirar daquela outra empresa que já tem, sendo que todo mundo pode surfar onda. Inicial Imagina? Para a própria pessoa que está fazendo, né? Porque tá baixando ali, vai vir outro para baixar o preço dele, e aí vira uma guerra, como tu falou, e todo mundo é prejudicado. Hoje tem, nessa guerra do nosso mercado marketing, isso eu converso muito com os clientes, a necessidade de você entender que a gente não está no mercado de vender caixinha, o mercado final, né? Então, claro, o pessoal do hardware está vendendo uma caixinha, o cara vende a caixinha dele para você, o rastreador, a câmera e tal. Pro cara que está prestando o serviço, o integrador da solução, esse cara não está no mercado de vender caixinha, ele está no mercado de vender recorrência. Então, se você tem recorrentemente perda de dinheiro, você só vai cavar um buraco. Boa. Não, daqui a pouco eu recupero. Você recupera como? Você vai crescer negativo. Exatamente. Você vai crescer perdendo dinheiro. Boa, cara. Né? Isso é muito ruim. Thiago, eu acho que é isso, né, Rafa? Eu acho que é isso. Já tem bastante conteúdo aí para estudo do pessoal aí do mercado, né? Cara, eu acho que conversas como essa acabam esclarecendo muita coisa pra gente aqui, que né, a gente tá inserido no meio, mas tecnicamente a gente tem um conhecimento que não é tão profundo. Sempre aprendendo. E eu acho que vai ajudar bastante aí os nossos clientes de vocês, enfim. De modo geral. Queria te agradecer aí pela disponibilidade. A gente fez uma outra conversa, não deu certo, mas eu acho que agora deu certo. E agradecer aí por dedicar esse tempo aí pra gente. E queria que também tu vendesse aí teu peixe, como é que o pessoal te encontra, enfim. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade aqui de novo desse papo. É sempre muito legal, porque acho que quando a gente conversa, vão surgindo novas ideias, vão surgindo pontos que a gente vai ligando e ajuda todo mundo, né, cara? É mais do que entre nós aqui, todo mundo que vai acompanhar, a gente leva para casa um pouquinho, poxa, dá para fazer alguma coisa diferente, dá para pensar em uma estratégia diferente de abordar cliente, então tem muita coisa acontecendo. A oportunidade da migração do 2G, ela é incrível para o mercado. Eu acho que a gente não pode deixar passar, porque inevitavelmente mais da metade do mercado precisa trocar de equipamento, mais da metade dos equipamentos que estão na rua precisam ser trocados. Então, assim, aproveite agora. A gente está num momento muito incrível do mercado que assim, quem estiver preparado vai ganhar espaço. Não é ganhar assim, ganhei tudo, eu sou o maior, o melhor do mercado. Não é esse o objetivo. O objetivo é se prepare e esteja ali com todas as ferramentas, com todo o conhecimento possível para aproveitar as oportunidades que vão surgir. Não é uma questão de, vamos torcer para dar... Não. A gente não está torcendo para o mercado crescer nem nada. Não, o mercado vai precisar trocar, vai ser necessidade de trocar. Quem tiver com a ferramenta da mão, com conhecimento, vai crescer, vai ganhar espaço, vai conseguir profissionalizar. Então, assim, já se profissionalize antes. Não espere acontecer, não espere o teu cliente lá na ponta começar a sofrer para daí falar, poxa, agora eu vou dar uma lida nesse tal de 4G, vou procurar um fornecedor de 4G que seja confiável. Não, já começa agora, já pesquisa agora, isso é muito relevante. O impacto econômico, e aí convido, né, falando um pouco do que a Linksfit está trabalhando, o impacto econômico nos próximos anos é gigantesco. Então, já saíram algumas matérias, a gente teve o recente lançamento do livro novo, do e-book sobre o impacto econômico, saiu grandes veículos aí de telecom. A gente está falando num cálculo detalhado nesse livro, e convido vocês a darem uma lida também. O Neto até teve a oportunidade de participar ali com uma opinião. Esse livro, ele traz detalhado, assim, quanto vai custar para o empresário trocar. E o número, dando um spoiler do livro aqui, são mais de 10 bilhões de reais que tem na mesa. Caramba. Entre dispositivo e serviço. Entre dispositivo e serviço, porque tem os dois, né? Assim, você fala, eu tenho uma operação aqui com 100 carros. Tá, não é só comprar 100 equipamentos. Você tem que instalar 100 equipamentos, desinstalar 100 e instalar 100. Então, você tem um custo tanto da compra do equipamento, quanto o custo da instalação. Então, isso vai
impactar e pensa que não necessariamente toda operação o cara vai trocar um para, né? Esse meu cliente, ele vai pedir para eu trocar. Não, o cara vai procurar outro fornecedor. Ele vai atrás de outras empresas. Então, se você não estiver preparado, você vai perder. E se você estiver preparado, você vai ganhar esses outros que vão começar a buscar alternativa. Então, essa virada é muito importante. Então, a Linksfield está disponível para levar esse conhecimento e, sendo uma MVNO, sendo uma operadora virtual, a gente utiliza a cobertura da Vivo com infraestrutura própria nossa. Isso é muito legal porque a gente consegue atender os clientes com uma agilidade muito boa, com uma transparência para os clientes excelente do que a gente está fazendo, do que está acontecendo. Apesar do 2G estar dando um baita de um trabalho para a gente tem visto um aumento no número de tickets, os clientes ainda em dúvida o que está acontecendo, então a gente está tentando ser o mais transparente para o cliente possível. A gente deve soltar alguns novos estudos, a gente teve acesso recentemente a um relatório da Vivo, né, um relatório da nossa operadora aqui, com relação à quantidade de cidades a serem desligadas nos próximos meses. Então isso está rolando, o desligamento do 2G para adequação. A gente acabou não falando aqui do RAN sharing, né? Se vocês lembram aí da sopa de letrinhas, isso aí saiu na mídia alguns meses atrás. O RAN sharing, o RAN, é Radio Area Network, é o rádio, né? É a antena. Compartilhamento da antena entre a Vivo e a Claro, a Vivo e a TIM no 2G, ele está acontecendo, ele começou alguns anos atrás, ele começou em 2022, ele veio acontecendo. No meio desse ano, atingiu 1.300 cidades, já tinham sido faseadas, já tinham sido trocadas. Onde tinha Vivo, começou a ter TIM, onde tinha TIM, passou só a ter Vivo. Uma das duas desligava. Elas combinaram, então tem uma tabela dizendo assim, nessa cidade aqui, a Vivo domina, nessa cidade aqui, a TIM domina. 1.300 cidades. De agora, agosto de 2024, até dezembro, tem mais 1.000 cidades para serem desligadas. Então, está acelerando o processo, e aí o que você sente com isso, você fala assim, legal, pelo menos vai ter uma operadora funcionando bem. Só que a cobertura da Vivo e da TIM não são iguais. Então, o que você vai perceber tem lugares que funcionavam que não vão funcionar mais, porque a cobertura é diferente, a antena tem lugar diferente, e tem lugar que não funcionava antes e passa a funcionar. Então, vai ter uma balançada no mercado inevitável com relação a isso. Então, de novo, a Linksfield puxando isso para dar clareza para o mercado, porque essa informação não circula. A gente fica só sofrendo, né? A gente vê os clientes sofrerem, a gente sofre junto, porque o cliente liga para a gente atrás de informação, por que está acontecendo? Por que estava funcionando e não está mais? Né? A gente falou sobre isso ali no comecinho. Por que estava funcionando e não está mais? Essa é a dúvida que vem a maior parte do tempo. Então, é importante a Linksfield fazer esse de levar essa informação. Então, tanto pelo nosso site, a gente está em todas as redes sociais, o pessoal consegue achar lá Linksfield Brasil. Temos toda a equipe disponível para falar com os clientes, tanto da parte comercial, né, entender como o produto se comporta, quanto da parte técnica, entender se o equipamento é compatível, ele vai funcionar bem, são as melhores tecnologias. A gente está totalmente aberto e à disposição. O pessoal consegue me encontrar aí também no LinkedIn, quiser bater um papo direto, a gente se encontra aí pela internet. Boa. Thiago, amigo, mais uma vez te agradecemos aí pelo espaço, né, pela conversa com a gente, e vamos seguir esse nosso movimento, né, gerando informação para o mercado, procurando apoiar aí as operações, porque é isso que, né, obviamente vai trazer tanto o nosso sucesso quanto o sucesso do nosso parceiro, de quem busca aí, né, melhorar a sua operação no dia a dia, tá certo? Pessoal, é isso, Rafa? É isso aí. Vamos nessa então, Linksfield, né, um parceiro Celsi. Vamos seguir aí a nossa jornada empreendedora e empresarial, né, e a gente sempre diz, porque a nossa filosofia aqui de casa, né, juntos nós vamos em frente. Então, quando a gente se ajuda, né, esse trabalho cooperado, todo mundo vai seguir o caminho para frente. Valeu, Thiago. Fechou. Obrigado. Até mais, amigo. Pessoal, Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até mais.